A visão ocidental desses dois títulos são realmente, eu até escrevi, eu acho que tem um capítulo aí sobre isso, ressurreição e reencarnação. Sim. Porque a reencarnação, eu me surpreendi quando eu estava estudando hebraico com meu grande mestre, que ele disse assim, o professor Abraham, ele olhou para mim e disse assim, vocês protestantes conhecem ou têm essa visão assim? Eu digo, está havendo um engano, eu não sou protestante, eu sou espírita. Sou espírita, seguidor de Jesus e aceito a reencarnação. Aí ele olhou para mim e disse, daí, eu também sou reencarnacionista. Eu me surpreendi, porque até então eu não tinha muita noção da visão judaica de reencarnação. Ele foi meu canal, assim, para... Eu disse, mas professor, por que é que vocês não... O senhor aceita a reencarnação? O senhor... Como é que o senhor vê isso? Ele diz assim, quem precisa aceitar é você. Eu tenho absoluta certeza. Aí eu fiquei assim, meio pasmo, eu digo... Aí ele olhou para mim assim, ainda adiantou, disse assim, e você acha que Kardec extraiu a reencarnação de onde, se não foi da Torá? Eu digo, o senhor conhece Kardec? Ele disse, eu nunca emitiria um pensamento, ou uma frase, ou uma palavra sobre alguém que eu não conhecesse. Eu já li as obras de Kardec, e sei que ele foi buscar a reencarnação na Torá. E nós, judeus, seguimos a Torá e entendemos a reencarnação porque ela está na Torá. E o que está na Torá, a gente não discute, a gente segue, a gente vive. Aí eu digo, mas professor, a gente fica sozinho. Eu disse até assim, nós espíritos ficamos quase que sozinhos. Aí ele disse, não se preocupe com isso não, meu filho, porque aceitando ou não aceitando, todos vão reencarnar. Aí eu achei aquilo tão interessante, porque realmente é uma... Acho que quando a gente vê o Espírito da Verdade dizer que as duas palavras do verbo divino, a primeira é amor e a segunda é reencarnação, a gente entende isso. Né? Porque a expressão guigu neshamot, em hebraico, neshamá é a centelha que Moisés fala que Deus inoculou na gente, no Gênesis 2,7, para a gente se tornar ser vivente. Do corpo físico, a gente recebeu ao Neshamar. E ele chama Guigu Neshamot. Olha, ou rodas dessa alma que vai e que volta. Isso está na Torá e ninguém pode discutir. Salomão fala disso, geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. Nós temos tanto, quando a gente vai observar, mesmo conhecendo que Jesus fala que João Batista é o Elias, que precisava voltar, está em Mateus 11, 7 a 14, de uma forma literal, indiscutível, mas as pessoas ainda pensam, primeiro, negam a existência da reencarnação e entendem uma ressurreição física. São dois enganos. O primeiro, se Deus criou o espírito, como é que a gente pode... da carne, né? Como é que a gente pode entender que a carne é superior a ele? Por que é a carne que volta e não o espírito que permanece? Né? Tem muita gente que, inclusive, usa Salomão para justificar isso. Não, mas Salomão disse que os mortos não têm consciência. É claro que um corpo físico que perdeu a essência do espírito não conhece, não sabe mais de nada. E o Gênesis diz, tu és pó, em pó de tornar. Mas há o capítulo 6 de Salomão, onde ele tem suas dúvidas, ele acaba recebendo com muita clareza, no capítulo 12 do Eclesiastes, quando ele diz, rompido o cordão de prata, o corpo vai à terra e o espírito vai a Deus. Aí ele não teve absolutamente mais nenhuma dúvida que quem perece é o corpo físico. Agora, como é que o que volta, Paulo disse que é uma insensatez. Essa é a expressão usada por Paulo. Pergunta como se vai ser a ressurreição dos mortos, com que corpo volta? Por que com que corpo volta? Porque o judeu, sendo reencarnacionista, sabe que nós temos vários corpos. E se vai haver uma ressurreição física, qual é o corpo que volta? Esse agora, o anterior, o que vem depois? Aí Paulo diz, insensato, há um corpo material e um corpo espiritual. E aí que ele dá uma verdadeira aula na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ali está. É quem melhor descreve como judeu, como ele dizia, da tribo de Benjamim, fariseu e que entendia a ressurreição. É o que ele diz para os saduceus quando é preso lá em Jerusalém. E muitos acreditam que quem volta é o corpo físico. Paulo diz, semeado na corrupção,
ressuscita incorruptível. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. E o que eu quero dizer a vocês é que carne e sangue não entra no reino dos céus. Ou seja, o corpo físico não vai para o mundo espiritual, mas o corpo perispiritual, como foi Jesus visto subindo lá no Monte das Oliveiras, etc, etc. Como é que o judeu vê isso resumidamente? Você fisicamente, você vai e vem várias vezes até atingir a perfeição. Atingiu a perfeição, aí você tem a ressurreição do chamado juízo final, como Jesus fala em Mateus 25, 31 a 46. Vai somar tudo que você fez em todas as suas encarnações, e já que você não volta mais, aí você ressurge do mundo espiritual, glorioso, como diz Paulo de Tarso, quando, como dizer assim, não vou mais precisar reencarnar no planeta Terra. E eu, como espírita, eu digo, entendo a reencarnação, mas eu acho que mais sabedoria do que entender a reencarnação é trabalhar para reencarnar o menos possível. Porque se você não faz seu dever de casa, você vai voltar mais vezes. Não vai precisar reencarnar muito mais do que aquele que sensatamente, com sentimento de responsabilidade, evolui o máximo possível, porque quanto maior a evolução, também menor necessidade de reencarnação.